Apocalipse 21, versículo 2 diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E é interessante, da mesma forma que nós estamos falando do mar, que parece ser sim uma figura de linguagem, mais uma vez nós estamos falando de uma cidade santa, e nós vamos perceber que estamos falando de uma figura de linguagem, não de uma cidade literalmente. E muitos de nós lemos esse texto e pensamos realmente numa cidade literal. Consegue imaginar? Uma cidade, nós não estamos falando de uma cidade descendo lá do céu, literalmente, caindo do céu para parar lá na velha Jerusalém, né? Então, imagina essa cidade toda descendo, pá! Mas nós vamos perceber no texto, e eu quero que você me acompanhe, e você vai enxergar que ele está falando de algo figurado. A Nova Jerusalém, então, não se refere, primeiramente, eu deixo claro, uma cidade literal. Você imagina uma cidade vestida como noiva? Então ele não está falando de uma cidade adornada para o seu marido. Portanto, a cidade que vai descer vestida de noiva é a igreja. Ele está se referindo a mim, a você, a todos os cristãos, a todos aqueles que declararam sua fé em Jesus Cristo, aqueles que hoje confessaram a sua fé aqui publicamente no culto de batismo. Ele está se referindo à noiva, que é a igreja. E a figura de uma cidade é uma forma de descrever então o encontro de Jesus com sua noiva. A ideia de uma cidade literalmente descendo do céu e sendo colocada sobre a terra, com tamanha proporção que uma cidade existe, não faz sentido. Veja, ele fala de uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, de uma altura e largura semelhante. A cidade, quando você depois pode fazer isso em sua casa, né? Nós não vamos fazer agora, você pode ler a respeito dessa cidade celestial, e você vai ver que a descrição dessa cidade é um cubo. Você consegue imaginar uma cidade, um cubo? Tudo igualzinho, perfeito nas suas dimensões. Uma cidade linda, de ouro puro, com pérolas únicas para os portões e pedras preciosas para os fundamentos. O texto quer mostrar toda a beleza e a pureza da igreja de Cristo, remido pelo sangue do Cordeiro, transformada, regenerada pelo Espírito Santo. É a igreja de Cristo glorificada. A ideia do cubo é de perfeição em toda a sua dimensão, em toda a sua forma, com ouro, com pedras preciosas, esta noiva adornada, cuidada. Ele está falando da igreja, não da cidade em si, não de uma cidade literal. Não que Deus não possa, na sua grandeza e no seu poder, descer uma cidade do céu. Mas não parece ser algo que Deus faria, né? Não parece ter sentido Deus fazer algo assim. Entretanto, como eu disse, alguns acreditam nessa literalidade, e nós os respeitamos. Contudo, eu quero que você leia comigo agora o verso 9 e o 10, e aí nós vamos ver que o texto nos mostra claramente que não se trata de uma cidade. Veja só, verso 9 e 10. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo vai mostrar quem? A noiva, esposa do Cordeiro. Versículo 10.
Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pronto, ele já esclareceu tudo isso. Está escrito. Ele usou a cidade como figura da igreja que vai descer do céu. Eu vou te mostrar a noiva. Aí ele mostrou a cidade. A cidade é uma figura. Então, a noiva que o anjo mostrou, a cidade santa, então é a igreja de Cristo, chamada agora de Nova Jerusalém. Por que a igreja de Cristo está sendo chamada de Nova Jerusalém? Porque o Senhor vai habitar aonde? No meio do seu povo. Eu e você somos as pedras vivas dessa nova cidade, onde Deus habitará para todos sempre conosco. Amém? Você então, ao ler este capítulo, irá observar que nos 12 portões da cidade estavam escritos que os nomes das 12 tribos de Israel. Nos 12 portões dessa cidade, uma cidade figurada, está escrito o nome das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel formam o quê? O povo de Deus, a igreja de Deus. E João mostra depois o quê? Que também na fundação estava escrito o nome dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, nós já falamos desde o início do livro, é figurado para representar a igreja, porque Cristo fundamenta a sua igreja através dos ensinos dos apóstolos. João mostra então o elo entre os crentes da antiga aliança com os crentes da nova aliança. O que ele já havia feito diversas vezes nesse livro. Então a igreja do Antigo Testamento, ela é unida à igreja do Novo Testamento.